Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores especialmente do Cruzeiro. Bem, neste vídeo vamos comentar um pouquinho sobre as expectativas que o torcedor pode ter em relação ao Cruzeiro, a este momento do Cruzeiro. Quando o Filipão chega, ele mexe com muitas expectativas de alguns torcedores. Naturalmente que alguns, um tanto quanto mais com o pé no chão, já supunham que as coisas seriam bem difíceis mesmo, e nesse caso esperavam que a equipe se solidificasse um pouco, né, ao menos para conseguir ficar na Série B do Campeonato Brasileiro agora em 2020 e 2021. O Filipão já deu uma declaração dizendo que a realidade do Cruzeiro é a realidade mesmo da Série B. E, na verdade, quando o Filipão é contratado, se ele foi contratado apenas para que o Cruzeiro fique na segunda divisão, talvez isso seja muito pouco diante daquilo que certamente ele veio para ganhar no Cruzeiro. Claro que o Filipão, quando ele vem para uma equipe da Série B, também está emprestando, né, o prestígio dele para essa equipe, mas no fim das contas, até que ponto isso é tão importante assim, neste momento, para o Cruzeiro? Bem, a gente viu, o Filipão tem um elemento muito interessante no trabalho dele, que é a motivação. É um técnico de muita personalidade, naturalmente. A gente percebeu esta motivação funcionando em alguns momentos ali na sua chegada. Acho que até em alguns momentos atualmente funciona. Vejo problemas no Cruzeiro, na gestão do Cruzeiro, na contratação, segue indo muito mal para essa questão do mercado. O Cruzeiro tem, na posição ali de centroavante, foi buscar o Sobis, por exemplo. Já tem jogadores ali, jogadores experientes. Essa percepção de que o jogador experiente nesse momento, sabe, em momentos difíceis, é muito importante para uma equipe, eu acho que isso é muito relativo. Na história do futebol a gente tem inúmeros momentos em que o jogador mais experiente pouco acrescenta. Ou às vezes acrescenta muito pouco. E às vezes gera um efeito bem colateral nas equipes quando ela começa a ter muitos jogadores experientes no elenco. Porque muitos ficam descontentes. Alguns aí, num momento da carreira já em baixa, né? Precisa ir para o campo, precisa se destacar, e o cara não quer ficar no banco de reserva. Quando fica no banco de reserva, fica insatisfeito, fica infeliz, e às vezes surgem alguns problemas. Acho que nesse sentido até, o Filipão pode ser interessante porque ele abafa bem esse tipo de coisa, né? Nesse ponto, acho que sim, que a presença do Filipão é bem interessante. Mas, gente, quando a gente olha para o Cruzeiro, para o campo, para a realidade da Série B, ainda é muito lamentável percebermos o que está acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje ele está a muitos pontos daquela equipe que poderia subir hoje para a Série A. Tem muitos pontos para disputar ainda, 14 jogos, tudo pode acontecer. O Cruzeiro pode até mesmo voltar para a Série A, né? Em tese, matematicamente, pode sem dúvida alguma. Acho isso muito improvável diante daquilo que está fazendo dentro de campo. Estão fazendo dentro de campo outras equipes um pouco mais acima na tabela. Mas matematicamente poderia sim. Contudo, hoje, se pararmos para pensar objetivamente, de fato, a realidade do Cruzeiro é mesmo tentar ficar na Série B, porque está muito difícil conseguir alguma coisa bem mais que isso. Bem, curioso que se a gente olhar para o Transfer Market, olhar para o valor das equipes, quanto vale os elencos, cada elenco de cada equipe, a gente percebe que o do Cruzeiro é o mais valorizado de todos. Ou seja, gente, com todos os problemas que o Cruzeiro tem, todos, o Cruzeiro tem hoje um técnico importante do cenário do futebol brasileiro, bom ou não, moderno ou não, né, com as ideias modernas ou não, é um técnico importante do cenário do futebol brasileiro. E o Cruzeiro não tem um elenco muito mais fraco do que não tem um elenco mais fraco do que as outras equipes. O elenco do Cruzeiro não é pior do que o elenco das outras equipes. E aí a gente volta, quando isso acontece, ou é o técnico, ou são outros problemas que estão acontecendo no clube. A gente sabe que sobram problemas hoje para o Cruzeiro, e é muito provável que alguns desses problemas estejam penetrando nos vestiários. Nessa questão de elenco, o Cruzeiro é o melhor, aquele que é mais valorizado, e aquele que é menos desvalorizado, na verdade, é o elenco, curiosamente, o elenco do Confiança. Para quem o Cruzeiro perdeu, né, agora, recentemente, por 2-1 dentro de casa. O do Confiança é o mais barato. Muito, mas muito mesmo. Está em torno de 3 milhões, parece-me que 3 milhões e 400.
Então, ou seja, quase 6 vezes aí, 5 vezes menos, quase 6 vezes menos do que o do Cruzeiro. O segundo elenco mais barato, digamos assim, do futebol brasileiro na Série B é o do Sampaio Corrêa, que ostenta a terceira posição hoje no campeonato da segunda divisão do Brasil. Então há trabalhos interessantes em alguns clubes. O Sampaio é um clube hoje muito estruturado, é um clube bem interessante. As pessoas não conhecem, talvez não saibam, mas o Sampaio está fazendo um trabalho brilhante como clube de futebol, muito profissional. E quando o trabalho é muito profissional, ou seja, quando a gestão é muito boa, então talvez não precisa gastar tanto assim, né? Então esse elenco do Sampaio, que é o segundo mais barato da Série B, hoje é o terceiro colocado, hoje está na zona de classificação para a Série A do futebol brasileiro. Então, quando a gente chega a esses números, a gente percebe que, tudo bem, a realidade do Cruzeiro é a Série B, mas o Cruzeiro pode muito mais, né? O Cruzeiro pode, inclusive, melhorar na tabela, né? Sair dessa situação, dessa posição tanto quanto vexatória que vive atualmente. Acho que mesmo no momento atual, gente, né, mesmo no momento com todas as dificuldades, mesmo com esses problemas de gestão, acho que a gestão contrata mal demais, já falei isso, mal demais. E aí, acho que mesmo com todos esses problemas, dá para esperar um pouco mais desse Cruzeiro. Dá para esperar pelo menos que saia da posição que está, que suba um pouco mais na tabela, porque a torcida pode cobrar isso, pode esperar e pode cobrar. Vamos deixar claro, tem o elenco mais valorizado da Série B, tem um técnico que é o mais valorizado da Série B e um dos mais valorizados do país. Então, em função, tem a camisa, a tradição, tudo isso. Cada vez isso tudo entra menos em campo do que no passado, camisa, tradição, tudo mais, mas também entra dentro de campo. Então, acho que em função de todas essas coisas, o torcedor do Cruzeiro pode esperar um pouco mais do Cruzeiro, sim. E deve esperar do Cruzeiro um pouco mais. Então, essa derrota para o Confiança, na verdade, foi uma derrota que dá um choque de realidade, né? Um choque de realidade sobre o que é a condição da equipe. Mas quando eu olho para a equipe, eu vejo alguns jogadores, eu sempre fico desconfiando que talvez ela pudesse fazer também um pouco mais. Algumas individualidades não estão acrescentando, seguem a não acrescentar. Eu vejo ali, tem alguns garotos entrando na equipe, muito bom isso, né? Porque, aquela coisa, né? Um dos grandes problemas do Cruzeiro hoje são os seus veteranos. Na gestão passada, né? Na temporada passada, o problema do Cruzeiro o problema do Cruzeiro passava muito pelos veteranos. Hoje os veteranos, esses jogadores de mais nome no Cruzeiro, eles não estão acrescentando quase nada para a equipe. Então é muito importante que jogadores mais novos entrem mesmo na equipe, joguem um pouco mais, que é o que está acontecendo. Ao menos contra o Confiança a gente viu alguns jovens entrando na equipe. Acho que é muito por aí mesmo, né? Empoderar esses jovens nesse momento e também, ao mesmo tempo, saber proteger, saber empoderar e saber tirar um pouco mais desses garotos. Pode ser uma boa condição para o Cruzeiro superar suas dificuldades, melhorar na tabela, e se não for subir para a primeira divisão, que é muito improvável, ao menos sair dessa posição tão difícil que vive atualmente. É isso.